Naves maravilhosas, olá para vocês. Hoje eu tô aqui para falar sobre esse mês 7 de julho. Que energia esse número 7 vai trazer como vibração pra gente? Quais são as oportunidades, quais são os desafios, em que a gente tem que estar ligado nesses bloqueios, como a gente pode ativar essa potência universal para todos nós, né? Vamos falar sobre os 3 portais que acontecem esse mês. No dia agora 7 de julho, o primeiro portal, essa dobradinha de dia e mês, 7-7. Depois a gente terá, saindo dessa lua crescente, a lua cheia no portal do dia 16 de julho. E por último, o portal em lua minguante do dia 25 de julho. Meu nome é Vanessa Vidal, eu sou numeróloga e eu te chamo a entrar nessa nave reflexiva do número 7. Gente, esse número 7 é um número, um dos mais cabalísticos, podemos dizer assim, desses números elementares de 1 a 9. A gente tem aí o número 7, mês de julho, onde a gente já passa da metade do nosso ano. Então o 7 ele vai falar muito dessa questão ligado à reflexão. Dentro da analogia da plantação, que a gente fala dessa analogia, como eu aprendi com a minha mestra, como uma forma da gente entender melhor como que funciona de forma evolutiva, que é até uma tônica desse número 7, todos esses números trabalhando dentro do que a gente chama dos 11 números que a gente pode vibrar nessas energias. Os 9 elementares de 1 a 9 e depois os números mestres 11 e 22. O 7, ele é um número que fala muito da evolução, do aperfeiçoamento humano. Dentro dessa analogia da plantação, o número 1 é a semente, o número 2 é a raiz, é aquilo que a gente cria de bases, de questões mais sólidas, é aquilo que vai dar uma base para todo o tronco de uma árvore. Então é um período de receptividade, de maturação. O número 3 já seria ligado a essa criança, a esse broto, é aquilo que vai crescer, Então fala sobre a comunicação, sobre a expressão, o brotinho, a alegria, a manifestação trina dentro desse crescimento aqui do mundo manifestado. O número 4 é justamente essa parte material, física, é uma energia muito ligada ao trabalho, então é uma energia operacional, aquilo que estaria arando a terra, com os esforços necessários de organização, de estrutura, de embasamento, de ordem, de planejamento, de segurança, proteção. O número 5, muito ligado ao movimento, muito ligado a mudanças, é aquilo que rompe, é como se fosse um botão. Ele quebra regras, ele quebra paradigmas e faz os movimentos necessários através do progresso, através de você conseguir ter liberdade, libertação. Então o botão ele não rompe essas barreiras, é algo que rompe as estruturas limitantes e que eram antes seguras, a zona de conforto que traz o número 4. O número 6 ele vai trabalhar a harmonia, o equilíbrio, o florescer. É um número muito ligado à natureza, é muito ligado às escolhas, ao amor, ao afeto, a tudo isso que a gente passou na tônica do mês passado de junho. Já o número 7 é aquele número ligado ao fruto. No 7º dia, Deus descansou. A gente olha, eu particularmente olho muito essa citação, não como um descanso simplesmente passivo, mas é um momento que a gente tem de contemplação. Deus, ele contempla no 7º dia a sua criação e vê ali todo o seu potencial evolutivo. O 7 é um número muito ligado à meditação, ao nosso religare, é essa parte ligada à nossa religiosidade, à nossa espiritualidade. Mais do que falarmos sobre uma religião, é falarmos sobre a nossa conexão com o divino. O 7 está ligado aos mistérios, ao místico, ao sagrado, à fé, a essa espiritualidade. Ele fala sobre conhecimento, questionamento, análise, crítica. É aquele momento do pensador, sabe? Onde a gente se pega meditando,
contemplando, questionando. Então, na hora da gente falar desse 7, a gente fala da fé raciocinada. Sempre um número investigativo, pragmático. O 7, quando a gente olha na carta do tarô, ele é a carta do carro. Ele fala sobre esses aspectos ligados ao 3 mais o 4. O 3 da manifestação trina, aquilo que começa lá na casa 3 da astrologia, em Gêmeos, a comunicação, as ideias, a manifestação, a racionalidade, o ar, o pensamento, vaiu. Sobre o 4, o quaternário humano da matéria. Esse mundo material, essa parte física, prática, a matéria. Então, quando a gente tem aqui esse mundo material dos 4 elementos, ele fala sobre praticidade, ele fala sobre objetividade, ele fala sobre trabalho. Então, esse 3 mais o 4, dando esse 7, ele vai falar sobre tudo aquilo que a gente manifesta do plano das ideias no mundo material. É tudo aquilo que a gente tem que ter a coerência dos nossos pensamentos com as nossas ações. A gente, aqui nessa carta do carro, a gente tem essa manifestação dos planos, mas de uma forma muito... O que essa parte mental tem o domínio sobre as nossas emoções que vão agir nesse mundo material. Então, é você segurando as rédeas das suas emoções, da sua luz e sombra, e não sendo dominado por elas. Né? Em algumas cartas de tarô você tem aqui os cavalos, em outras você tem as esfinges, mas é sempre essas dualidades, é como a gente lida com a nossa luz e sombra, como a gente domina os nossos monstros internos e os nossos guardiões. Sombra também é potência. E se a gente, nessa corrida, né, desses cavalos, se a gente não tiver o domínio desses dois lados de força, o nosso carro capota. A gente tem que exercer o domínio sobre as nossas emoções antes delas se transformarem em sentimentos, porque aí dá mais trabalho. Né? Quando a gente fala desse número 7, na astrologia, a casa domicílio, né, desse número 7, a casa 7 é a casa de Libra, que fala sobre casamento, sociedade, relacionamentos. Uma das formas que a gente trata esse número 7 da evolução é justamente, não adianta a gente buscar a sua parte teórica se a gente não colocar em prática nos nossos relacionamentos. O principal relacionamento começa na família, mas para a gente formar, às vezes, a nossa própria família, a gente tem essas sociedades, tem essas associações que são, né, a instituição, o casamento. Como você se relaciona no seu casamento? Como você se relaciona nas suas sociedades, nas suas empresas, sendo funcionário ou sendo patrão? Como você se relaciona em sociedade? Não adianta a gente buscar só essa parte evolutiva a nível intelectual, no mundo das ideias, se a gente não souber colocar isso em prática nesses relacionamentos. Só através dos relacionamentos, de colocar na prática, é que a gente consegue evoluir. Então, uma das tônicas de Libra é ter a balança, né? E a gente olha essa carta do carro justamente com essa balança interna. O carro, ele é considerado por muitos como a carta da vitória, porque é o momento em que você tem ali como base o seu aperfeiçoamento. Você faz as suas escolhas na carta anterior, que é a carta 6, com todas aquelas tônicas virginianas de organização, né, de controle, de você conseguir colocar amor, colocar o cuidado, colocar o afeto, mas você também propor as suas ordens necessárias, você faz as suas escolhas na carta dos enamorados e no 7 você se aperfeiçoa. É também chamado o número do desenvolvimento humano. Você desenvolve tudo aquilo que você gosta e você pode se transformar em especialista.
Então, todas essas questões ligadas a questões secretas, místicas, buscas de conhecimento, autoconhecimento, você tem a oportunidade de fazer num mês Universal 7. Eu, coincidentemente, ou não, na verdade a gente faz um estudo em relação a isso, eu também estou no meu mês pessoal 7. Então, pessoas que nasceram no dia 7, no dia 16, no dia 25, pessoas que nasceram nesse mês 7 de julho, têm uma vibração mais potencializada nessa tônica, né, nesse mês 7. Ou se você também possui esse número 7 em algum outro lugar do seu mapa numerológico. Né? Se você nasceu sobre o signo de Libra, né? Não nasceu ainda em julho, mas nasceu sobre o signo de Libra, porque Libra, ele fala desse signo que rege essa casa 7, né? E são pessoas que são mais voltadas para aprofundamento, profundidade, crítica, análise. Alguns momentos mais introspectivos, a gente precisa ter um momento de solitude, não de solidão, mas para assimilar essas ideias, sabe? Para a gente conseguir saber como a gente vai colocar em prática. Esse número 7, ele vai tratar sobre isso. A gente não consegue evoluir se a gente não tiver esse momento de reflexão, de contemplação, de meditação, primeiramente sobre nós, depois sobre a sociedade, como que a gente se relaciona com as pessoas que estão ao nosso redor. Como que a gente fez as nossas escolhas. Nessa carta do carro, essa carta 7, fala muito sobre você ter a cabeça erguida. Você já fez as suas escolhas, você se aprofunda, você se especializa, você capacita, você reflete, você se aprofunda e se torna especialista, primeiramente, de alguma questão que você gosta. E depois você vai refletindo sobre tudo, né? Dizem que o que nos move não são as respostas, mas são as perguntas. Psicologia, análise, psicanálise, filosofia, tudo isso está ligado a essa tônica do número 7, é um número muito ligado a professores, não de níveis, vamos colocar assim, mais universitários, mas aqueles que se propõem a compartilhar os seus ensinamentos. Né? O 7, ele é um dos números mais citados na Bíblia. Né? A gente tem aí os 7 dias da semana, 7 notas musicais, 7 cores do arco-íris, os 7 autogerados, os 7 arcanjos, as 7 linhas da Umbanda. A gente tem 7 vidas, né, dos gatos, assim, inclusive o gato é um dos arquétipos ligados a esse número 7. A seletividade, são animais que trabalham a transmutação. Né? Eles fazem uma verdadeira limpeza das energias da sua casa, mas são animais mais recuados, né? Mais introspectivos, mais seletivos, eles não vão com todo mundo. Quem tem um número 7 forte normalmente é mais observador, né? Não se lança diretamente, ele faz todo um estudo, uma análise, um aprofundamento, uma visão meio de raio-x antes de entrar nos ambientes, sabe? Saber com quais pessoas estão falando, para eles poderem se posicionar. E nunca gostam de ficar numa superficialidade. Sempre vão em busca de papos mais cabeças, questões mais profundas. E isso não tem a ver com esse nível intelectual. Você vai buscando, através dos questionamentos, a sua parte da verdade. Né? O 7, ele vai falar sobre esses segredos, que sempre a gente vai em busca de respostas. E aí a gente gera mais perguntas. Uma cor ligada a esse 7 dessa transmutação é o violeta, né? A ametista é essa pedra que faz essa transmutação. É uma pedra muito considerada coringa, né? Porque quando a gente não sabe onde usar, onde a gente colocar uma ametista, muito bom para você colocar na sua porta, a porta da sua residência, né, na sua mesa de trabalho, porque vai transmutando essas energias e vai te dando, né, esse equilíbrio, essa busca evolutiva. Então, desejo para vocês, gente, ponderação, essas balanças, que vocês consigam, dentro desses, todos os dias desse mês 7, né, buscarem reflexão, mas não para o seu carro estacionar. É para vocês buscarem profundidade.
cuidado com uma introspecção demasiada, né, para não estar vibrando aí numa energia mais ligada a uma solidão, a um isolamento. Nesse mês 7 é muito bacana, muito positivo de ter contato direto com a natureza, principalmente com água corrente, de rio, cachoeira, praia, mar. Piscina não é que vai fazer mal, mas é uma água mais parada, então assim, é uma energia que pede movimento. Justamente a água está ligada a essas emoções, né? Então, para vocês deixarem essas águas, essas emoções fluírem. Toda a reflexão, toda a profundidade, não para as questões negativas, mas dores muitas das vezes são ativadas, né? Às vezes quando as pessoas se negam a se questionarem, a se analisarem, a olharem suas sombras, elas estão ao mesmo tempo se sabotando, se impedindo, né, de evoluírem, de verem ali uma sombra como reparação. Reflexão, reparação, é tudo uma forma de você conseguir se redefinir e buscar mais perguntas e mais respostas sobre quem se é. E essa é a busca do nosso conhecimento, do nosso autoconhecimento. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Quando a gente não tem fé na vida, a gente não tem fé no homem. A gente não acredita em si. Então, quando a gente percebe essa potência divina, essa centelha que cada um tem de nós, a gente ganha poder para o nosso carro avançar e não ficar estacionado, né? Evitar medo, evitar pânico, evitar depressão, são sombras ligadas a esse número 7. Toda reflexão não é para punição, não é para culpa, é justamente para a libertação. Quais serão os seus movimentos agora para avançar? Por isso que o 7 é chamado de vitória. A partir do momento que você define seus objetivos, você coloca aí, tem uma coerência da sua fala, das suas ações com os seus pensamentos. Você põe a cabeça erguida, você olha para o horizonte, é até o formatinho do 7. Olha para o horizonte, gosta de alguma coisa e se aprofunda. Cria essa rampa para baixo, né? Essa rampa ligada à busca da sua profundidade. Então, em todos os dias desse mês 7, faça uma reflexão desse ano que já está passando. A gente está no meio, passou do meio. A gente está avançando para a finalização desse ano. Então, dentro do seu fruto, que ainda precisa de um aperfeiçoamento, de um amadurecimento, para você colher aí no mês seguinte, que é o mês 8, o que você ainda pode aperfeiçoar? O que você reconhece de si que você pode reparar? E a reparação, ela não se faz com vitimização, ela se faz com ação, direcionamento, foco, cabeça erguida. Eu lembro que quando eu pulei de asa delta, o meu instrutor, Paulo, maravilhoso, ele falou: Vanessa, o medo vai existir, mas nós estamos seguros, nós fizemos a nossa parte, nós fazemos a nossa parte. Então, olha para o horizonte, não pensa no que está embaixo e vai. E eu acho que é isso que eu desejo para todos vocês, nesses 3 portais que a gente vai passar aí. Dia 7, o próximo em crescente. Dia 16, em lua cheia maravilhosa, plenitude, ápice. E depois no dia 25, 2 mais 5 dá o 7, por isso que são portais, né? Criam aí essa duplicidade. No dia 25 vai ser em lua minguante. Então, no crescente, o que você pode desejar de aperfeiçoamento seu, de bons relacionamentos, de profundidade, de capacitação, de avanço. A gente só está aqui nesse plano, gente, para evoluirmos como pessoas, como seres humanos, sairmos daqui melhores do que a gente entrou. Então é um momento de reflexão de todo esse ano de 2022 que está passando, que é um ano 6 de muitas escolhas, que a gente faça isso com fé. Primeiro, fé no homem, fé no nosso maior Criador, fé na nossa espiritualidade, que é individual, que é interna, mas que está conectada com esse todo, e que a gente possa ter melhores relacionamentos. Quem você é nos seus relacionamentos? Se questiona. Quem você é, você consigo, a começar com esse primeiro relacionamento. E aí você pode transbordar, e aí reconhecendo os seus erros, melhorar.
Não se vitimizar, evoluir, crescer, ter um objetivo, ter um direcionamento. Então, nesses portais, as energias elas ficam mais afloradas. Você pode fazer sua mandala dos desejos. Se você quiser mais informações, no site da minha professora e mestra, que você encontra mandaladosdesejos.com.br, tem ali todas as formas de você ativar ou fazer a sua mandala. Mas tenha esse pensamento, faça as suas meditações, não necessariamente em posições específicas, mas um momento de você refletir quem você é, de onde você veio, para onde você vai. Às vezes nem tanto os porquês, mas os para quê que a gente vai em busca, né, dessas respostas. Para que isso pode ter acontecido? Com um intuito evolutivo. E aí a gente busca a nossa direção evolutiva. Muitas das vezes a gente não sabe para onde ir. Para quem não sabe onde ir, qualquer caminho basta, né? Como é falado no filme e na história da Alice. Mas se a gente sabe que aquele caminho ali, pelo menos nos fará pessoas melhores, não tem por que não ir. Então, assuma as suas escolhas, posicione-se e aprofunde-se, com cabeça erguida e com foco no conhecimento do homem, no conhecimento da busca da verdade, que é sempre uma busca. A gente está aqui ainda se aperfeiçoando para poder conseguir entender um pouquinho dessa grande chave chamada vida, né? Então que a gente consiga fazer o melhor possível. Nem tanto perfeccionismo, porque isso só nos trava, e mais comprometimento com o nosso aperfeiçoamento. Um beijo, gente. Obrigada. E até o próximo vídeo.